Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, me chamo Jefferson. Hoje nós vamos continuar a nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos no capítulo 6 e hoje nós vamos ir em diante do versículo 11. Nós vamos prosseguir a partir do versículo 11. A semana passada nós vimos a história que conduziu à corrupção do homem. E nós vimos que enquanto o homem estava se corrompendo, se destruindo nos seus próprios deleites e anseios da sua carne, da sua mente, existia um homem a qual se destacou entre a multidão. Um homem a qual tinha princípios que davam e traziam espelhos e que refletia a presença do Senhor Jesus na terra. Esse homem foi chamado de Noé. E hoje nós vamos dar prosseguimento à palavra. Mas antes, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe, envie para aquelas pessoas que você diz: Jefferson, é importante ela receber essa palavra. Tem mudado a minha forma de pensar, tem me feito crescer espiritualmente. Então compartilhe, envie, se inscreva no canal, coloque lá, receber todas as notificações e vamos continuar aqui falando sobre a palavra de Deus. O livro hoje, como nós estamos continuando, Gênesis capítulo 6, nós vamos continuar a partir do versículo 11. Mas antes de eu começar a palavra, queria pedir a você que fez seus olhos, quem pode, quem não pode, entre em espírito de oração e vamos entrar na presença de Deus para pedir a Ele que venha nos dar orientação, nos dar a graça dEle, a presença dEle, porque a nossa alma necessita constantemente ser alimentada. Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, aqui nós estamos, Pai. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor Jesus. Tende misericórdia de nós que somos pecadores. Tende misericórdia de cada um desses peregrinos, Pai. Vem renovar-nos, vem, meu Pai, nos fortalecer. Porque sem Tua presença nós não somos nada. Não nos deixa, Pai, ser levado, meu Pai, pelos nossos deleites, mas nos ensina a andar e caminhar, meu Pai, meu Deus, pelo caminho a qual o Senhor nos orientou, andarmos fiel e firme, meu Deus, na rocha, na pedra angular que nos sustenta. Dai-nos sabedoria e discernimento para entender Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Graças nós Te damos por tudo. Amém. Glória a Deus. Então fala assim, peregrino. Diz, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então a terra estava corrompida. Jefferson, que corrupção era essa, Jefferson, que a terra estava acontecendo naquela época? A corrupção, peregrino, era a raiva, o ódio, a inveja, era as brigas, corrupção, os deleites da carne. O mundo naquele tempo em que Noé estava inserido, estava entregue a todas as paixões carnais, a todas as necessidades que a mente dele suplicava para fazer, o homem praticava. Tudo aquilo que a mente deles pedia, eles faziam. Eu estou com vontade de me entregar às paixões, ele se entregava. Eu estou agora com vontade de me entregar aos deuses, e ia lá e se entregava. Então, peregrino, para Deus isso era algo abominável. Ver a sua criação que foi feita perfeita, que foi feita para adoração, para exaltação do nome dele, se entregando aos seus próprios deleites, usando do livre-arbítrio de formas banais, porque cada um tinha um livre-arbítrio, e Deus ele não torna atrás do que ele fala. Se Deus ele entregou o livre-arbítrio ao homem, ele entregou. Jefferson, mas Deus poderia entrar na história e fazer com que todos os homens obedecessem através da dor? Sim. Mas Deus ele não se contradiz na palavra dele. Se ele permitiu o homem e entregou ao livre-arbítrio a ele, Deus não vai lá e toma de volta. Jefferson,
Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Ela diz que me dá algo e quando eu procuro, quando eu penso que eu vou usar aquilo que ela me deu, ela vai lá e pede de volta. Deus, ele não faz assim. O homem faz. O homem pode até te dizer que dá algo e vai lá e toma de volta. Mas Deus ele não toma. Se Deus te entregou algo, é seu, para usar e usufruir como quiser, peregrino. Então por isso que no versículo 11 diz aqui: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então todo ser vivente, todos aqueles que eram peregrinos naquele tempo, naquele período, há séculos e séculos atrás, estavam se corrompendo nos seus deleites, entregue às suas paixões carnais, estavam violando e abusando do livre-arbítrio. A oportunidade que eles tinham de poder fazer o certo, eles estavam fazendo o errado. Em vez de eles estarem gratos por ter a oportunidade de escolher o que fazer, eles escolhiam fazer o que era errado, o que era mais fácil, o que era mais agradável, o que não trazia para ele esforço algum. O ser humano, infelizmente, nós temos esse defeito de querermos as coisas fáceis, as coisas mais brandas, as coisas que vêm de formas mais simples e de forma rápida. Uma pessoa, ela quer alcançar uma família abençoada, mas ela não quer plantar os princípios que traz uma família abençoada. Uma pessoa quer alcançar um sucesso na carreira do financeiro ou na carreira da sua área de trabalho, mas ela não quer pagar o preço de trabalhar para construir como aqueles que estão lá em cima construíram. Muitas vezes deixaram dias, horas, tempos inclinados em seus trabalhos para poder alcançar o que alcançou. E muitos querem receber de mão beijada. O que é mão beijada, Gerson? Receber sem nenhum esforço. Receber aquilo a qual ele deseja sem fazer nada. E quer receber, achando ele que tem estrutura para tomar posse de algo que ele não se preparou. E pontuando aqui, Jefferson, é importante se preparar? É, peregrino. É importante na sua caminhada, na sua vida inteira, você se preparar. Se preparar para enfrentar os problemas. Se preparar para enfrentar as diversidades. Se preparar é importante. É importante você afiar a sua vida espiritual. Tem uma reflexão que fala sobre afiar machado. Por que necessitar afiar o machado, Jefferson? Para que ele aumente a sua potência de corte. Então, na nossa vida espiritual, você tem que afiar a sua comunhão com Deus. Se você quer continuar sendo assertivo, se você quer continuar sendo bem-aventurado e próspero, você tem que afiar a sua vida espiritual com Deus, a sua comunhão. E como é que eu faço isso, Jefferson? Continuando lendo e observando e praticando a palavra do Senhor Jesus. Eu não estou falando de doutrinas, peregrinos. Eu estou falando da palavra. Palavra essa a qual está entregue hoje no Brasil de forma abrangente. Em alguns países não tem essa oportunidade de alcançar a Bíblia. Mas no Brasil, o ambiente a qual eu vivo e você vive hoje, nós temos essa oportunidade de ler a palavra de Deus. Jefferson, e ela está de forma tão dispersa em todos os estados, países, alguns países, e muitas pessoas não dão valor. Isso, peregrino. Muitas pessoas não dão valor porque estão querendo as coisas mais fáceis. Eles querem encontrar a fórmula secreta. Só que, peregrino, não existe fórmula secreta. Não existe uma fórmula que você vai alcançar as coisas sem trabalhar. Não há como. Você tem que plantar para colher. Você não acha que se você somente sonhar, eu sonho em alcançar algo, e não arregaçar as mangas da sua camisa, e não pegar a mão para ir no arado, para trabalhar, para plantar, a semente não vai nascer.
Ou você acha que a semente, que é o seu sonho, que é o seu objetivo, que é o seu projeto, que é a sua meta, que você tanto almeja, vai chegar, vai caminhar para você e vai dizer, eu cheguei aqui, venha, me abrace, me leve. Não, peregrino, você vai ter que conquistar. Conquistar através da caminhada, da jornada, através do processo. Então vamos continuando aqui. Então o Senhor Jesus, ele viu que os seres humanos estavam entregues às suas vontades. Ele disse no versículo 12, novamente repetindo, viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todos tinham se corrompido na terra. Todos aqui ele está falando de forma geral. Mas nós vamos ver que um entre eles se destacou. Vamos continuando aqui. Versículo 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perceber juntamente, eis que farei perecer juntamente com a terra. Olha aí, peregrino. Deus falou para Noé, Noé, eu vou, infelizmente, eu vou dar cabo, eu vou trazer um fim, um ponto final na existência da humanidade. E não somente a humanidade, mas a terra. Eu vou consumir ela por completo. Eu vou destruir ela. E você diz, Jefferson, mas o que é que a terra tinha, Jefferson, de culpa? Nada, peregrino. Mas você se lembra o que eu te falei na semana passada, quando a gente estava lendo versículos anteriores, no início do capítulo 6? Tem pecados nossos, peregrinos, que acabam que ele transborda e afeta a nossa circunvizinha. Da mesma forma como a gente, quando é abençoado, abençoa pessoas que estão ao nosso derredor, também quando a gente pratica o mal, pessoas que estão ao nosso derredor sofrem algumas consequências de estar ao nosso lado, estar no mesmo ambiente que nós, por nós praticarmos coisas erradas. Jefferson é um exemplo mais palpável. Vamos utilizar aqui, peregrino, uma pessoa a qual comete um crime. Quando ela comete um crime, ela tem familiares. Esses familiares eles vão ser afetados. Por quê? Porque quando a justiça vier em busca de praticar a justiça, os seus familiares vão ter que ser chamados a atenção, vai ter que ser interrogado. E por que, Jefferson? Por causa de um erro a qual foi feito por uma pessoa a qual estava próximo daquele pessoal. Mas Jefferson, a família dele não cometeu nada. Certo, peregrino, não cometeu. Mas a necessidade de que seja interrogado, que aconteça um processo, e todas aquelas pessoas elas começam a sofrer de forma de ter que dar atenção, ter que ser chamado a atenção, ter que prestar depoimento. Então isso é uma forma de você ver como as atitudes daquelas pessoas que estão ao nosso derredor nos afeta também. Da mesma forma, se você é abençoado por Deus, aonde você estiver, as pessoas que estão ao seu derredor são alcançadas pelas bênçãos que é derramada sobre a sua vida. Porque as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, elas também transbordam sobre a vida dos outros. E pessoas que estão ao seu lado são alcançadas por essas bênçãos. São promovidas, são abençoadas, são curadas, são transformadas. Jefferson, e Deus cura? Com certeza, peregrino. Deus não mudou. Ou você acha que Deus mudou? Deus é o mesmo. Então, se Ele não mudou, Ele continua curando. Então, continuando aqui, versículo 13, repetindo. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a terra e de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer, eis que botarei um ponto final, acabarei com isso, juntamente com a terra. Versículo 14. Fazes uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e calafetarás com betume,
por dentro e por fora. O que é que Deus falou aqui, peregrino? Deus disse, Noé, eu vou colocar um ponto final, mas eu quero que você faça alguma coisa. E que coisa é essa, Senhor? Noé pode ter perguntado a Deus. E Deus disse, eu quero que você faça uma arca. Eu quero que você comece a construir uma arca. E a árvore a qual você vai fazer, você vai pegar da cipreste. E dessa árvore você vai calafitarar, você vai pegar e vai moldar essas tábuas para construir a arca. E Deus ainda disse mais. Ele diz aqui no versículo 14, calafetarás com betume por dentro e por fora. O que é betume, Jefferson? Petróleo. Era uma forma dele tornar aquela arca, que ela não recebesse ou não adentrasse água. Então, Deus ele disse, Noé, você vai usar o betume, o petróleo, como cola, como selante para impedir que a água adentre entre as tábuas. Você vai passar por fora e por dentro, para que a água ela não penetre nem adentre a arca qual você está construindo, para que vocês não venham naufragar. Então, peregrino, Deus sempre orienta aos seus filhos, sempre. Não importa o que Deus venha tornar a fazer, Deus sempre te fala, peregrino. Mas Jefferson, eu nunca ouvi a Deus. Peregrino, pode ser que você nunca parou para dar ouvidos. Você só está escutando e não tem dado ouvidos. Deus pode estar falando contigo constantemente, através da palavra dele, através de orientações, através de sonhos, porque Deus também ainda fala sobre sonhos, mas você não tem dado ouvidos. Deus ele orientou. Deus ele poderia ter colocado Noé para poder também perecer juntamente com a humanidade. Mas Deus disse, Noé, você, entre milhares e milhares de pessoas, você vai fazer isso. Então Deus deu uma missão a Noé. Cada um de nós temos uma missão nessa terra. Cada um de nós temos um ponto a ser praticado. Cada um de nós temos um projeto de Deus a ser realizado. Mas Jefferson, qual é esse projeto? Esse projeto, Deus ele sabe qual é. E cabe você querer colocar em prática. Não ache que se Deus tem um projeto sobre a sua vida, que ele vai te forçar a construir esse projeto. Não. Ele deu a escolha. Ele disse a Noé, Noé, se você quer permanecer vivo, se você quer permanecer vivo porque eu vou exterminar a humanidade, você faça uma arca. Então ele orientou. Deus sempre está nos orientando, peregrino. Então aprenda a dar ouvidos. Você peça para Deus, diga, Senhor, me dá um coração, meu Pai, um espírito mais sensível à tua voz, para quando tu falares, eu ouvir e praticar. Então foi isso que Noé fez. A partir do versículo 15 ele diz assim, deste modo o farás. Deus dizendo a Noé, você vai fazer desse jeito, Noé. E 300 covados será o comprimento de 50, olha, ele diz aí. Então ele diz que vai ser 300 covados será o comprimento da arca. E de 50 a largura e a altura de 30. Farás o seu redor uma abertura de um covado de altura. E a porta da arca colarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então Deus estava dizendo, Noé, na arca, eu quero que você coloque na lateral da arca uma entrada. Eu quero que você faça 3 compartimentos, como se fosse 3 andares. Eu quero a base, eu quero o meio e eu quero a parte superior, onde você vai fazer esses compartimentos, divisões. Então Deus estava orientando. Então Deus te orienta hoje, peregrino. Deus ele fala contigo. Deus diz, não vai por esse caminho. Segue esse caminho. Me obedece. Peregrino, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer. Mas Jefferson, eu quero sacrificar para Deus algo que é extraordinário. Mas se você está sacrificando algo, que seja a sua vida, que seja algo físico, que seja trabalho, você está sacrificando
pelo seu bel prazer de sacrificar desobedecendo a Deus, você está fazendo algo que é debalde. O que é algo debalde, Jefferson? É em vão. Porque, primeiramente, você tem que obedecer. Você tem que obedecer para poder fazer, abaixo da obediência de Deus, sacrifício. Sacrifício esse de adoração, de exaltação, de louvor a Deus. Mas tudo que está debaixo da obediência. Não adianta você querer fazer algo extraordinário se você está indo contra a palavra, se você está soprando, se você está indo na contramão do ensinamento. Muitas pessoas dizem assim: Jefferson, eu estou obedecendo a Deus, mas eu estou praticando isso ainda. Eu estou fazendo isso porque é bom, é agradável. Mas o que é que adianta você dizer que está obedecendo ao Senhor se você ainda está praticando algo que não condiz com o ensinamento? Mas Jefferson, eu estou tentando me libertar. Amém, peregrino. Se você está tentando se libertar, você está fazendo a sua parte. Por mais que você esteja vacilando, você já tomou consciência de que o que você está fazendo é errado, está tentando de formas diferentes a não cometer o que está cometendo. E chegar a uma conclusão de não praticar mais. Então o Senhor estava orientando Noé. E hoje Ele está nos orientando. Então vamos seguindo aqui. E disse mais o Senhor. Vamos prosseguir no versículo 17. Porque estou para derramar água em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Jefferson. E houve uma inicialização desde o Gênesis aqui? Sim. Deus, Ele fez um chamado game over. Ele deu um reset, pessoal, na história. Então, muita gente não para poder ver isso. Que Deus já fez um reset na história. Só que esse foi o primeiro e último reset que Deus deu na história. Porque Deus disse, posteriormente Ele vai dizer, nunca mais eu farei isso. Eu vou deixar os homens fazer o que querem. Eu vou selecionar o trigo e deixar o joio para ser queimado. Jefferson. E Deus hoje Ele está nos deixando ser selecionado entre joio e trigo? Sim, peregrino. E como é que eu faço, Jefferson, para saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? E se eu sou joio, como é que eu faço para me tornar trigo? Obedecendo a palavra. Obedecendo os ensinamentos. Jefferson, obedecendo o que você está falando? Não, peregrino. Eu sou falho. Vou dizer novamente, não adianta você se espelhar em homens. Homens falham. Jefferson falha. Jefferson é carne, é osso. Você deve se espelhar na palavra, no ensinamento de Cristo, aquele a qual ninguém tornou a acusar, no sentido de quebrou as suas palavras. Jesus, ele foi acusado, mas foi acusado inocentemente. Você deve se espelhar em Jesus. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele foi perfeito em toda a sua caminhada. Ele deve ser o seu espelho. Ele deve ser o seu alvo. Não adianta, peregrino, você se apegar a pessoas. Como assim, Jefferson? Não adianta você colocar pessoas como espelho da sua vida. Porque no momento que você coloca as pessoas como espelho, uma hora ou outra, esse espelho vai embaçar. Por quê, Jefferson? Porque o homem é pecador. O homem falha. O homem erra. Jefferson, mas o homem é porque ele gosta de errar? Não, é porque, infelizmente, quando ocorreu o pecado no Jardim do Éden, a nossa natureza foi poluída. E hoje nós já não temos uma pureza. Nós não temos a natureza pura. E todos os dias nós temos que nos gladiar e degladiar contra nós mesmos, a nossa carne, para permanecermos em santidade. E acaba que uma hora ou outra, pode ser que nessas guerras espirituais e que não é física, nós acabamos vacilando. E Jefferson, e se eu vacilar e errar? E se eu falhar, se eu tomar uma atitude que não era de Deus? Você vai lá, pede perdão e volta para o rumo, peregrino. Bota a cabeça no joelho, ora e fala com Deus, Senhor, me perdoa e estou voltando. O erro, peregrino, é quando a pessoa erra
e não pede perdão, não tem coragem de chegar a Deus e dizer: Senhor, eu tomei um caminho errado, estou voltando para pegar o caminho certo. Ele diz assim: eu não vou voltar e não vou pedir perdão. Eu vou seguir no meu caminho errado aqui e vou. E vai com a cabeça somente olhando para o caminho errado. Igual um cavalo, igual uma mula com um cabresto. Você tem um tampão aqui e um tampão aqui. Você só olha para frente. Em vez de olhar o caminho certo, você só olha o errado e vai. Então não faça isso, peregrino. Não coloque cabresto na sua visão espiritual. Se um dia você errou, peça perdão e volte. Volte ao caminho a qual te conduz aos céus. Esse caminho é a palavra do Senhor Jesus. Então vamos seguindo aqui. O Senhor disse a Noé que ele tornasse a construir aquela arca, que ele ia derramar água, que ia tornar-se um dilúvio e que reiniciaria a humanidade, traria um reset na humanidade. Então vamos ler novamente aqui o versículo 17. Porque estou para derramar água, disse Deus, em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne e que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Tudo que há na terra morrerá. Jefferson, o que é que as plantinhas fez para poder morrer? Nada, peregrino. Jefferson, o que é que as outras animais morreu? O que é que eles fizeram? Nada. Mas entenda novamente, tem atitudes suas que elas transbordam e trazem consequências sobre outros. Então, vigia no que você está fazendo, peregrino. Conduza a sua vida conforme a palavra ensina. Jefferson, e conduzir a minha vida conforme a palavra é fácil? Não, não é fácil, peregrino. Eu não vou dizer a você que é fácil, porque não é. Não existe, peregrino, uma coisa fácil. Há um esforço, há um sacrifício, um ofício sagrado. Essa palavra ofício sagrado eu aprendi com o meu mentor Joel J. O que é ofício sagrado, Jefferson? É sacrifício. É algo que você faz, mas te traz uma gratificação. Você se sacrifica em obedecer a Deus, mas tem um retorno. Há um retorno, a presença, a renovação, o fôlego, a paz, o reencontro com Ele todos os dias espiritualmente. Deus, Ele traz para você o alento, o consolo nas horas da dor. O que é que torna, peregrino, você imbatível? O que te torna invulnerável? É a própria palavra de Deus. Se você se conduz na caminhada espiritual, seguindo os ensinamentos de Deus sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você se torna invulnerável. Invulnerável não estou dizendo fisicamente, eu estou falando inabalável espiritualmente. Por mais que a sua carne caia, por mais que o seu corpo físico se torne frágil, o seu espírito continua firme e inabalável. Você não se deixa titubear. O que é titubear, Jefferson? Balançar, se tornar dobre. O que é dobre, Jefferson? Ter dúbio pensamento, os dois pensamentos. Deus fala muito que muitos estão dobres, tem espírito dobre. O que é um espírito dobre? Que não sabe o que querem, fica entre uma opinião e outra. Em vez de seguir a palavra, ela fica procurando a opinião de A, a opinião de B, e tem a informação correta, que é a palavra de Deus, e elas querem seguir opiniões de outros, sem seguir o que é a palavra. Por que eles fazem isso, Jefferson? Você pode estar perguntando, peregrino. Porque é mais fácil ouvir a opinião de homens do que seguir a palavra. É mais fácil ouvir a opinião de homens que trazem alimentação para o seu ego, que trazem um mimimi, que trazem um alisado na cabeça, um chamado de carinho, do que receber a palavra que muitas vezes é dura, mas é para o crescimento. Que Deus diz: eu só repreendo aqueles que eu amo. Então muitas vezes ele não quer receber a repreensão e quer receber um chamego, uma atenção humana, e acaba que se tornam cegos espiritualmente, por não deixar ouvir-se, não deixar ouvir a palavra de Deus. Então vamos seguindo, peregrino. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei uma aliança, Noé. Entrarás na arca, tu e teus filhos,
a tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Então Deus disse, até os animais vão perecer, mas eu quero que você faça algo, Noé. Eu quero que você, pelo menos, traga 2 de cada espécie, homens, machos e fêmeas, de animais, para que você contenha ainda um fio, mesmo que seja minúsculo, de todos os seres que habitaram sobre a face da terra. E Noé fez isso. Noé ele pegou todos os répteis, Noé pegou todas as aves, Noé pegou todos os seres andantes. Não, Jefferson, e Noé pegou os peixes? Não, peregrino. Se Deus ia inundar, para que ele ia pegar os peixes? Ele pegou aqueles que não conseguiam se adaptar à água. O que estava na água ficou na água. Só para que você entenda. Mas muitos podem perguntar a isso também. Então vamos seguindo aqui. Então Noé obedeceu. Ele disse o seguinte, vamos aqui. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei uma aliança, Noé. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Jefferson. E a bênção que veio sobre Noé também alcançou a família dele, alcançou. Não foi só Noé que Deus deu a oportunidade de salvar. Deus deu, por causa de Noé, a família dele teve a oportunidade de estar na arca. Então olha a importância da sua conduta, do seu caminhar com Deus. Muitos dos seus familiares são abençoados por Deus por causa da sua conduta, peregrino. É você que tem abençoado a sua família. É você que tem... Mas Jefferson não sabia disso. Então saiba, peregrino, que muitas vezes a bênção que está chegando sobre a vida dos seus familiares é você que tem trago. É porque você tem conduzido a sua vida na caminhada espiritual, obediente a Deus, que pessoas ao seu redor estão sendo abençoadas. Aqui na Bíblia não fala que a família de Noé era fiel. Aqui não fala que a família de Noé era justa, obediente a Deus, que se desviava do mal. Aqui fala que Noé fazia isso. Mas por causa de Noé, a sua família foi inclusa, foi adicionada na arca. Então veja como é importante você obedecer a Deus. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 19. De tudo que vive e de toda a carne de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, de todo réptil da terra, segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Jefferson, e como é que Noé fez para pegar, Jefferson? Emas, girafas, crocodilo. Jefferson, ele não mordia não? Mordia, peregrino, mas Deus, como diz aqui nesse versículo 20, Deus disse, eu farei vir a ti. Então Deus fez vir. Deus conduziu os animais. Ele não é dono de toda a terra. Ele disse aos animais que têm fôlego de vida, Deus disse a eles, animais, vão para tal lugar, que aonde você for que eu estou mandando, vai ter uma pessoa a qual vocês não devem ferir e que vocês vão ser conduzidos a estar juntos. E aqui nós vemos novamente o poder, a unção e a autoridade de Deus. Deus, ele colocou no mesmo ambiente predadores, carnívoros, ovíparos e animais que não fazem união entre si, como cobras, como répteis, como águias. Deus tornou a juntá-los. E você vê aqui como Deus é Deus. Muitas vezes você diz assim, Jefferson, eu estou num ambiente que eu não encontro solução, eu não encontro onde eu possa agregar, e Deus me colocou em outro ambiente que tem pessoas totalmente diferentes de mim, mas que nós estamos somando, nós estamos agregando. São pessoas com pensamentos totalmente diferentes, mas que quando nós começamos a conversar, elas se unem em conjunto. E foi o que aconteceu. Deus uniu vários seres em um único só lugar, e que eles eram entre si
caça, predador e presa. Mas eles se uniram para permanecer juntos por causa de uma palavra, uma ordenação de Deus. Então nós vamos seguindo aqui. Versículo 20. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, dos de cada espécie virão a ti, para os conservar a vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Deus disse o seguinte, Noé, eu preciso que você faça um estoque. Eu preciso que você, a partir de agora, faça um estoque. Comece a separar comida, mantimento. Jefferson, e quando Deus me manda para um processo, Ele me manda também preparar o mantimento, sim, peregrino. Deus, Ele não te manda para passar por um processo a qual você não tem mantimento para sobreviver. Nem que seja o mínimo, mas Deus, Ele te manda para um processo a qual você não vai falecer no processo. Deus, Ele não te manda para uma prova para ser reprovado, peregrino. Mas Jefferson, eu encontro muitas pessoas que estão sendo reprovadas em suas provas. Por que isso tem acontecido? Você pode estar se perguntando, peregrino. Porque eles pararam de ouvir o seu mentor. Eles pararam de ouvir a palavra de Deus. Eles começaram a querer fazer conforme a mente deles ordenava. Eles quiseram fazer conforme eles achavam mais condizentes ou com que a mente deles achava mais fácil e acabaram não obedecendo a palavra. Muitas vezes, peregrino, Deus te coloca numa bifurcação. O que é uma bifurcação, Jefferson? Deus te coloca num caminho a qual você tem que tomar uma decisão, que há dois caminhos, um para a esquerda e um para a direita. E Deus te coloca nesse local para ver se você vai escolher ou se você vai pedir orientação. Jefferson, e até para me tomar decisões eu tenho que pedir orientação? Sim, peregrino. Deus, Ele é o seu guia, Ele é seu GPS. Não adianta, exemplo, pegar um caminho errado. Exemplo, se você está numa estrada e você pega uma BR errada e o retorno só está a 30 km, você vai andar 30 km para ir pelo lugar errado e vai ter que voltar mais 30. Então você vai ter que andar 60 km para voltar para o caminho certo. Então, se é de você errar, é melhor você parar e pedir orientação. Peça orientação a Jefferson? Não, peregrino. Peça orientação a Deus. Deus, Ele vai te falar. Deus, Ele vai te falar. Então, quando você estiver numa bifurcação a qual você chegar, peça orientação a Deus que Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir, Ele vai te dizer qual o caminho. E ponto, peregrino. Obedeça. Mas Jefferson, o caminho da direita está mais bonito, está mais verde. Para mim, a meus olhos físicos, é melhor ir para a direita. Mas Deus disse, vai pela esquerda. Se Deus disse, vai pela esquerda, mas Jefferson, o caminho está cheio de pedras, o caminho está cheio de arbustos, o caminho está cheio de espinhos. Se Deus está dizendo que é para ir para a esquerda, vai para a esquerda, peregrino. Mas Jefferson, vai doer. O outro caminho está limpo, eu vou poder passar correndo. Obedece, é melhor do que sacrificar. Pode ser que nesse caminho lindo a qual você está vendo, quando você dobrar a esquina, passar o monte, lá vai ter um calabouço, lá vai ter o chamado areia movediça, e vai ser somente uma ilusão a qual levou você à ruína. E aquele caminho a qual era duro, a qual era cheio de espinhos, quando você passa por eles, você encontra um oásis. E aí, peregrino? É melhor passar pelo caminho duro e encontrar um oásis, ou melhor correr num caminho que aparentemente é belo e que depois lá na frente tem um buraco, tem uma armadilha, tem uma areia movediça, tem um calabouço? E aí? É melhor obedecer. Como eu digo, é melhor obedecer, peregrino. Jefferson, vai ter momentos que vai acontecer isso. Vai, peregrino. A nossa vida é feita de escolhas. E cabe a você escolher. Mas escolha o caminho a qual o Senhor disse. Por mais que a sua mente diga o contrário. Obedeça. Jefferson, e como é que eu vou entender quando Deus está falando comigo? Deus, Ele vai falar, peregrino. Através da palavra, Ele vai falar dentro da sua alma. Você não tem o Espírito, você não tem a chama divina, Ele vai falar.
A sua mente vai dizer, vai por aqui. A sua consciência, o seu espírito vai dizer, não faz isso. Eu vou ouvir isso, Jefferson? Vai. Se você colocar o seu coração disposto a ouvir, você vai ouvir. Você vai ouvir Deus falando contigo, nitidamente, dentro do seu ser. Então, vamos conduzindo aqui novamente. Versículo 20. Das árvores, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra, segundo a sua espécie. Pontuando, peregrino. Segundo a sua espécie. Jefferson, então foi o boi, a vaca, foi o chamado também o boi marrom, cinza, verde, amarelo, sim, segundo a sua espécie. Foi o cachorro, foi o dálmata, foi o pedigree, foi segundo a sua espécie, porque cada um tinha uma forma DNA diferente, tá certo? Vamos seguindo aqui, peregrino. E versículo 21. Leva contigo tudo o que se come, segundo, juntando contigo. Então ele disse, leva contigo o que se come, juntando contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Então ele disse, ajunta alimento não só para ti, Noé, ajunta alimento também para os animais, a qual vai estar contigo nessa jornada. E versículo 22, para terminar por hoje. Assim fez Noé, consoante ou consonante a tudo o que Deus lhe ordenou. O que é que Noé fez, Jefferson? Ele obedeceu, ele fez consonante. Se Deus disse, ele fez conforme o que Deus falou. Deus disse, corta a árvore de cipreste. Ele foi lá e cortou a árvore de cipreste. Deus disse, pega betume, pega petróleo e passa por dentro e por fora da arca. Ele foi lá e colocou petróleo por dentro e por fora da arca para impermeabilizar a arca. Deus disse, pega cada um dos animais e coloca em compartimentos separados. Ele foi lá e fez. É melhor obedecer. Então, o ensinamento de hoje, nós vimos que a importância da obediência nos torna a diminuir o sofrimento sobre essa terra. Que quando nós obedecemos, nós trazemos sobre nós bênçãos e não consequências, mas sim bênçãos, a qual nos reduz tempo de sofrimento. Quando Noé obedeceu, peregrino, reduziu sobre ele o sofrimento de morrer naquele momento. Então, escolha obedecer, porque através da obediência você vai ser abençoado. Amém? Então, vamos falar aqui com o Senhor Jesus, agradecer para Deus por essa palavra, por esse ensinamento, e nós vamos continuar seguindo a nossa jornada de Gênesis e Apocalipse. Senhor Jesus, soberano Deus, diante da Tua presença, Pai, aqui nós nos encontramos, Pai, como ovelhas sedentas por Ti. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Meu Pai, dá-nos coração, meu Pai, e mente, Senhor Jesus, quebrantada a ouvir a Tua voz. Nos ensina a viver segundo a consciência. Meu Pai, nos ensina a obedecer e não sacrificar. Nos ensina a dar ouvidos à Tua voz e não à nossa vontade. Por mais que a nossa mente, os nossos olhos físicos nos tentem enganar, nos tente, meu Pai, trazer uma ilusão de ótica, nos ensina a conduzir ao caminho a qual o Senhor nos ordenou. Eu sei que não é fácil, Pai, obedecer, mas nos ensina a obedecer, porque nós queremos Te agradar e não fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade nos conduz ao inferno, Pai. Sim, Pai, o que é bonito aos olhos do homem, meu Pai, é, Senhor Jesus, ruína, muitas vezes, perante a Tua presença. Os nossos caminhos que nos levam ao inferno, mas os Teus caminhos é perfeito e agradável. Nós Te entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Abençoa cada um desses peregrinos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.